A paz, irmãozinhos, tudo bem? Hoje nós estamos indo para a nossa última aula sobre a Páscoa. Nas aulas passadas, vocês aprenderam sobre o significado da Páscoa, aprenderam que a Páscoa não é o coelho, mas sim o cordeiro, aprenderam sobre os ramos, aprenderam sobre o pão, que Jesus é o pão da vida. Hoje nós vamos aprender sobre o porquê Jesus é o nosso cordeiro. Antigamente, muito antigamente mesmo, as pessoas acreditavam que se elas sacrificassem um animal, elas estariam purificando seus pecados. Como funcionava isso? Elas pegavam um animal branquinho, colocavam suas mãos sobre a cabeça desse animal, acreditando que assim transferiria seus pecados para esse animal, e sacrificava o cordeiro. Assim que o cordeiro era sacrificado, elas estariam purificadas do seu pecado e seguiriam a vida normalmente, até que se pecasse de novo e faria esse processo outra vez para se purificar dos pecados. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus morreu na cruz por nós, para limpar os nossos pecados. Jesus Cristo foi um bom homem. Ele passou por essa terra, curando pessoas, ensinando, pregando a palavra de Deus. Jesus, ele tinha muitos seguidores. Por onde ele passava, tinha sempre uma multidão atrás dele. Jesus era a pura luz. Mas, mesmo fazendo o bem, mesmo pregando a palavra, curando, fazendo bem para as pessoas, Jesus, ele acabou provocando a ira de alguns governantes daquela cidade. Incomodou alguns governantes. Eles não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, eles diziam que Jesus era baderneiro e começaram a perseguir Jesus, a observar Jesus de uma forma diferente, querendo acabar com aquilo tudo que Jesus estava fazendo. Vocês aprenderam na última aulinha lá sobre a última ceia? Jesus, ele veio e ele fala que ele era o pão da vida, que nós comeríamos do pão e da carne de Jesus, Falou do cálice, que seria o sangue de Jesus, e falou que ele explicou sobre um traidor na última ceia, que ele seria traído. Jesus estava sendo perseguido pelos sacerdotes, porém um dos apóstolos iria trair Jesus. O traidor de Jesus foi Judas. Judas vendeu Jesus, entregou Jesus aos sacerdotes, aos governantes, por 30 moedas de prata. 30 moedinhas. Aqui a bolsinha, tá? Ó. Eles usavam até essa bolsinha aqui para carregar as moedas. Depois da última ceia, Jesus se retirou com os discípulos para orarem no jardim do Getsemane. Jesus orou a Deus, ergueu as mãos para o alto e pediu a Deus que o livrasse do cálice, o livrasse do que ele estaria por passar, do sofrimento que viria sobre ele. Porque Jesus sabia que seria crucificado, seria o cálice amargo da crucificação. Jesus orou por horas. Quando Jesus volta, ele encontra todos os seus discípulos deitados, cansados no jardim, dormindo. Jesus fica bravo, mas entende. Ele fala que a carne que o espírito é forte, mas a carne é fraca. Naquele instante que Jesus volta do seu momento de oração, vem de encontro a Jesus o apóstolo que o havia traído, o Judas. E Judas cumprimenta Jesus com um beijo no rosto. Esse beijo era o sinal para os soldados, avisando que aquele era Jesus, que aquele era Cristo, e os soldados iriam prendê-lo. O soldado prende Jesus.
segura, leva ele aos governantes para que Jesus seja julgado. Chegando no primeiro governante, ele não vê motivo para julgar Jesus, para prender ou para crucificar ou para castigar Jesus. Não havia motivos para isso. Aí então o Jesus é levado para outro governante para assim poder ser julgado. E o governante olha para Cristo e fala: não tem condenação para esse homem. Ele diz: você era o Filho de Deus. Não há motivo para condená-lo por conta disso. Até que Jesus é levado para um outro governante, Pôncio Pilatos, e por insistência ele é obrigado a tomar uma decisão. Ele fala: não veja sobre esse homem pecado algum. Porém o povo estava alvoroçado querendo ver Jesus crucificado, vendo Jesus preso. Pôncio Pilatos então dá a voz ao povo, porque era a semana de Páscoa. Era a semana de Páscoa, e na semana da Páscoa o povo sempre escolhia um prisioneiro para ter a liberdade. E naquele instante tinha Jesus e tinha Barrabás. O povo escolheu Barrabás e pediu a crucificação e o castigo de Jesus. Aí Jesus passou por todo aquele sofrimento, né? Ele já tinha sofrido, já tinha sido agredido, apanhado, né? E aí é nesse instante que se entra o cumprimento da palavra de Deus. Lembra que eu havia dito sobre o cordeiro? Nesse instante, Jesus se fez cordeiro por nós. Antes, para a remissão dos pecados, as pessoas colocavam as suas mãos sobre a cabeça do cordeiro e transmitia a ele os seus pecados, e crucificavam o cordeiro e saíam limpos e purificados. Durante o açoite de Jesus, os soldados escarneceram dele, não acreditaram que ele era o Filho de Deus, que ele era o rei, né? Só que o reino de Jesus não é nessa terra. E eles disseram: já que você é o rei dos judeus, vamos te dar a sua coroa, porque todo rei tem uma coroa. Mas como eles estavam escarnecendo de Jesus, eles fizeram uma coroa de espinhos. Essa coroa de espinhos foi colocada sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos são os nossos pecados. Os nossos pecados causam dor a Jesus. E essa coroa de espinhos foi colocada sobre ele. Certo? E Jesus foi crucificado com a coroa de espinhos na nossa cabeça, sobre a sua cabeça. Por isso que nós temos sempre que seguir a palavra de Deus, para não pecarmos. Olha só. E Jesus foi crucificado. Após a crucificação, quando Jesus entrega o seu espírito, assim que Jesus morre, o seu corpo é levado a uma tumba e colocado num manto de linho. Como os soldados e os governantes tinham medo assim de que alguém entrasse lá, que os apóstolos entrassem lá e roubassem o corpo de Jesus, foi colocada uma enorme pedra sobre o túmulo dele, uma pedra gigantesca, uma pedra onde não seriam poucas pessoas que conseguiriam tirá-la de lá. Tudo isso para proteger o corpo de Jesus. Tinham soldados lá tomando conta do corpo para que ninguém entrasse, ninguém roubasse, certo? Mas assim, a palavra de Deus se cumpriria, porque a todo momento Jesus falou que ele ressuscitaria, queria voltar. Então, eles não entendiam, eles achavam o quê? Que eles voltariam, que os apóstolos roubariam o corpo de Cristo, mas não, Jesus ressuscitou. Passado um clarão, a vista de um anjo, os soldados dormiram. Quando eles foram checar
a cova para conferir se o corpo de Jesus estava lá, tiveram uma grande surpresa. O corpo de Jesus já não estava mais lá. Jesus havia ressuscitado e a palavra de Deus se cumpriu. Jesus ressuscita, Jesus volta. E ele aparece e se junta com seus apóstolos novamente. Ele aparece para Maria, a mãe dele, Maria Madalena e todos os outros apóstolos que estiveram com ele nessa jornada até a crucificação. E a ordem de Jesus é: pregai o Evangelho a toda criatura. E é o que nós temos que fazer até hoje, tá? Continuar pregando o Evangelho. Jesus ressuscitou e a palavra continua sendo dita através de nós, através das nossas vidas.